Aí, estamos mais uma semana aqui, nosso terceiro episódio. Estamos estruturando aqui o nosso projeto, né? O nosso Estamos pegando podcast jeito. Social em Nós. Inclusive, eu já queria começar agradecendo pelos comentários, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, que os últimos 2 episódios, tipo, foi muito legal ver a reação do pessoal, né, Mar? O Sim. pessoal comentando e tal, Agora e que falando aí começou que tá mesmo, né? gostando. É isso. Então, muito obrigado, gente. E hoje eu acho que a gente vai falar de um tema importante. Então, né? Só me Uhum. apresentando, sou o Guilherme. Eu sempre esqueço, né, da gente sempre precisa se apresentar em todo episódio, porque Uhum. sempre tem gente nova chegando também. Então, eu sou o Guilherme, sou psicólogo, estudo psicologia histórico-cultural já há algum tempo e estou aqui com meu colega. Sou Matheus, sou psicólogo também, estou estudando psicologia histórico-cultural também, tem um tempo. Eu me dei conta nesse último final de semana, são 6 anos aí estudando, tentando entender, acho que alguma coisa a gente está entendendo. E a gente sempre com a sensação que não sabe nada, né, cara? Exato, é isso que eu ia falar. O tempo passa, fala, bom, preciso aprender mais coisas. E até por isso que a gente está aqui também. Então, É. esse podcast é da gente aprender algumas coisas também. Inclusive, eu queria só compartilhar aqui, quem está no vídeo também acompanhando. Eu estou com a minha caneca temática hoje. Deixa eu ver se eu consigo Cadê colocar aqui ela? para De focar. acordo com o Vygotsky. De acordo com o Vygotsky, que eu ganhei dos meus alunos há alguns anos atrás, olha aí. Professor Guilherme. Bora lá então. Bora lá então, que é uma coisa que eu sempre falo no início das minhas aulas. Mas caneca temática, então, hoje aqui, né? Com a frase, né? De Com acordo com o Vygotsky. esse frio, né? Que tá bem frio. Acho que hoje tá um Isso, pouco melhor, mas é isso aí, um ontem. cafezinho sempre necessário. Bom. Então, só para introduzir o tema, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante e que eu e o Matheus gostamos muito de discutir, que é a arte, né? A psicologia da arte também, mais especificamente. E aí a gente vai começar, então, com uma obra artística, como não podia deixar de ser, né? Sim. E aí depois a gente vai para a parte mais teórica, a gente vai conversar um pouco mais e tal, enfim. Boa. Lembrando que é uma conversa, né? Um bate-papo aqui Exato. sobre o assunto para que a gente vá desenvolvendo aí e pensando juntos. Exato. E aí, por questões. Enfim, eu vou ler um trecho da música Fórmula Mágica da Paz, dos Racionais. Esse aqui, o Guilherme tá com a caneta temática, eu tô com o meu livro. Inclusive, para quem tá vendo no vídeo, eu tenho ele tá. Cadê? Oh, meu Deus, cadê? Aqui, ó, ele tem o autógrafo do Ed Rock e do Ice Blue também, que foi quando eles. Aqui. O Mano Brown também assinou aqui, que foram quando eles ganharam o título de doutor honoris causa na Unicamp. Eu tava lá e levei o meu Não, exemplar. que assim, né, já torna esse livro daí Sim, uma peça única, né? exato. Isso Com o daqui autógrafo dos caras, né? eu estava lá. E eu vou ler, por conta, né, de direitos autorais, a gente não vai passar a música, mas eu vou ler um trecho. Essa música eu acho que, enfim, acho que para quem não me conhece, vou falar um pouco. Acho que o Racionais para mim eles são filosofia de vida, assim, né? Eu dei uma palestra agora no último final de semana, também falei bastante do Racionais. Vira e mexe eu falo do Racionais, na minha tese uso Racionais, e essa música em específico eu estou escutando ela bastante nos últimos dias. Inclusive eu escutei ela agora há pouco, para ela mesmo. É a música Fórmula Mágica da Paz, é do álbum Sobrevivendo no Inferno, que é inclusive a leitura obrigatória, né, do vestibular da Unicamp. E aí, enfim, que é o Mano Brown fala assim: quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí, minha área é tudo que eu tenho, a minha vida é aqui, eu não consigo sair. É muito fácil fugir, mas eu não vou. Não vou trair quem eu fui e quem eu sou. Eu gosto de onde eu tô e de onde eu vim. O ensinamento da favela foi muito bom para mim. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei. Cada lei uma razão que eu sempre respeitei. Qualquer jurisdição, qualquer área. Jardim Santo Eduardo, Grajaú, Missionária, Funchal, Pedreira, Itaú, Joaniza. Esse é o primeiro verso da música. E eu não sei se você já escutou, não sei se já escutou essa, imagino que sim. Já, claro. Mas eu fiquei pensando muito acho que trazendo esse trecho, né, dessa música, e aí o tema dessa música também, ele tem me feito refletir bastante sobre esse lugar, um pouco a música ela é longa, né, eu acho que ela, se não me engano, ela tem quase 10 minutos, assim, e ela vai contando quase um ano inteiro. Se você prestar atenção, ele fala várias datas, enfim. E essa questão da fórmula mágica da paz, né? E aí eu tenho pensado muito nisso. É isso que me pega na dimensão artística, assim.
que é os relatos que o Mano Brown traz na letra, e que é o lugar que tá me pegando pro sensível. Eu já tô falando das minhas impressões, né, que eu acabei de escutar a música, enfim. Que eu acho que é desse lugar pelo sensível, dessa busca pela fórmula mágica da paz, enfim, como que a gente pode chamar, em meio a um caos, assim, a uma desigualdade. Ele fala depois de perder amigos mortos, de falar que foi para o hospital, e aí ele fala mais uma Dona Maria de luto, enfim. Eu não sei se você quer comentar, Gui, e aí a gente vai para a parte de relacionar com a psicologia da arte, né? Enfim. Bem, assim, né, eu acho que não tem muito o que falar sobre Racionais, né, eu acho que a história deles, né, o que eles já fizeram e tal, enfim, tá posto. Eu acho que a importância que os caras têm, importância social, né, enfim, não tem o que falar. E as músicas, né, incluindo não só, a gente destaca muito as letras, mas a própria melodia, né, a batida, né, a construção, o que o KLJ fez também, né, e fazia, é impressionante, né, inacreditável. Com poucos materiais, se você pensar assim, acho que o início, né, tinha Sim. E tem uma coisa interessante que eu já até ouvi o Mano Brown falando, que teve uma época, né, acho que principalmente ali nos anos 90, que, inclusive, né, por conta das letras que eles cantavam e tal, que a própria polícia já chamou eles para depor, né, para falar, tipo, que tipo de acesso à informação que vocês estão tendo, e não sei o que lá e tal, né. Verídico ou não, esses que vocês estão contando. Você pega a música Hoje Eu Sou Ladrão, artigo 157, eles contam um assalto, assim, né, e aí, enfim. Isso. Ou tô ouvindo alguém me chamar, né, também. Sim. Enfim, mas assim, acho que tem uma coisa que é interessante, que é isso, né, essa vinculação da arte com a realidade. E aí, tem muita gente que vai argumentando e vai falando que quando, por exemplo, se a gente pegar o documentário, tem gente que fala assim, o documentário não é necessariamente arte, né, porque ele é uma documentação só da realidade ali, mais próxima da realidade e tal. Só que as pessoas esquecem que, assim, por exemplo, no caso da música, você tem a rima, você tem um recorte que você faz, no caso do documentário também, né? Você tem um recorte, você tem o jogo da câmera, você tem a edição. Então, sim arte, né? Assim, é uma forma de arte absolutamente importante. Ela tem uma outra estética, né? Ela impacta as pessoas de um jeito diferente. É diferente de você assistir um documentário, você assistir um filme fantástico, né? Enfim, que seja ou ficção científica, etc., que se afasta um pouco da realidade. Mas, assim, eu fico impressionado o quanto que ele consegue colocar na música o retrato da realidade e que traz um elemento que o Vygotsky vai defender, que é esse elemento do humano genérico, que diz respeito a nós, né? E eu acho que isso é muito potente, né? Porque o Racionais ganha esse tamanho não porque ele está falando só da Zona Sul, do Capão, né, enfim, mas ele está falando de uma realidade que atinge centenas de milhares de pessoas. E aí as pessoas se identificam com essa realidade, né? Então, acho que esse é um grande trunfo da arte, na verdade. Ela tem uma capacidade de generalização, né? Ela tem a capacidade de atingir o que a gente vai chamar de ser humano genérico, né? Então, por isso que ela diz respeito a todos nós. Por isso que eu posso assistir um filme que passa na Ásia, né, ou no continente africano, ou que passa em algum outro lugar, ou em alguma outra época completamente diferente da minha, e ainda assim me sentir absolutamente mobilizado e envolvido com aquela história, né? Porque eu me identifico naquela história que diz respeito ao humano, naqueles sofrimentos que dizem respeito ao humano, né? Enfim, então eu consigo, pela imaginação, como a gente já falou no último episódio, pela imaginação eu consigo tentar imaginar ou tentar construir como eu me sentiria naquela realidade, né? Ou o quanto que aquela realidade diz sobre mim, sobre coisas que eu não consigo nomear, inclusive. Sim. E aí aquela obra representa o que eu sinto. Né? Isso que você está falando me lembrou, ontem eu vi no Instagram, até abri aqui para ler, o Djonga, ele foi homenageado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e aí ele falou exatamente isso, né? Então eu vou ler 2 trechos aqui, que é, quando eu vi meu primeiro disco de rap, eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, e mais ou menos na mesma época que eu tomei a primeira batida da polícia. Aí ele emenda, inclusive, falando do Racionais. Hoje eu penso que se pá foi por isso que, mesmo sem entender nada que os Racionais falavam naquelas músicas, eu sentia que era para mim. O nome do disco, Sobrevivendo no Inferno, autoexplicativo. Então acho que é um pouco isso, né? Pensar ele uma criança, um adolescente, acessava essa dimensão do humano genérico, ainda que não tivesse total sentido e tal. E até, acho que quando eu vi essa frase,
esse recorte da fala do Djonga, eu fiquei pensando também. Eu crescendo na periferia, eu já falei em outros contextos aqui, eu sempre escutei Racionais, mas acho que hoje que eu consigo atribuir mais sentido, até falando da imaginação que a gente falou no encontro passado, que tem a ver com essa vivência do cotidiano, que eu acho que outros grupos de rap acho que conseguem fazer isso, mas eu acho que da forma que Racionais faz, eu acho que é muito específico. O Ice Blue fala, teve a exposição deles no Museu das Favelas, que estava até ano passado, né? E tinha uma sessão lá no museu que tinham entrevistas com eles, assim. Até procurei depois essas entrevistas e não achei. E o Ice Blue fala que o Racionais é o plano sequência da música. Fazendo essa relação com o cinema também. Porque é isso, né? Tipo, você mergulha na música e vai embora, né? Assim, né? Exato. Não, e uma coisa que você deve sentir também é o quanto que algumas músicas que você escutava, seja do Racionais ou seja de outros artistas, mas que você escutava quando criança, hoje também adquirem uma complexidade maior, né? E chegam num outro lugar, numa outra possibilidade de reflexão, numa outra possibilidade de significação, né? E é muito louco, porque daí não é que uma coisa se sobrepõe à outra, né? Assim, que ela elimina a outra, mas ela se soma, ela se complexifica, né? Então, eu sempre lembro também daquela discussão no nosso grupo de estudos lá no Coletivo, sobre a música Maria Maria, né? Do Milton Nascimento, ou tipo outras músicas, assim, desses artistas, né? Que às vezes eu escutava na minha casa, meus pais gostam, né? De MPB, etc e tal, e aí eu escutava. E aí hoje, adulto, eu escuto de novo algumas dessas músicas e tem um outro significado. Na verdade, tem um significado, acho que mais complexo, porque ainda me remete a eles, ainda me remete à minha infância, mas me remete já a muitas e muitas outras coisas, né? Me remete também à ditadura, a imaginar o que seria fazer arte num período de repressão, me remete a sutilezas, às dimensões do ser humano, a sensibilidade. Pensar também, Maria Maria, dimensão racial, que aparece o Milton sendo um cantor preto, enfim, acho que tem todo. Exato. A gente vai adicionando isso, né? Exato. E aí é um pouco daquela lógica também disso, né? De que a arte existe porque a vida não basta, né? O Ferreira Goulart, né? Porque é isso, né? Assim, a gente consegue, pela arte, a gente chega a dimensões que na nossa própria realidade direta, empírica, vivida, a gente não chega. E aí, aproveitando aqui, para quem está só ouvindo, né? Eu vou compartilhar aqui a tela, porque eu peguei aqui o trecho do Psicologia da Arte, onde o Vygotsky vai trazer uma definição e tal, que talvez algumas pessoas que já têm um pouco mais de familiaridade já tenham lido em outros lugares, né, em outras citações, mas que acho que é importante para a nossa discussão aqui. Então, para quem ainda não é muito familiarizado, o Vygotsky tem um livro chamado Psicologia da Arte, que foi a tese dele de doutorado, né? Esse livro ele foi escrito em 1925, né, publicado em 1925, e aí a gente tem uma versão, uma versão da Martins Fontes, que era de 1999, e aí agora, recentemente, né, pela editora Mireveja, se eu não me engano, a gente tem uma publicação mais recente aí desse livro, que ficou muito tempo sem edição aqui no Brasil, no português. E aí, nesse livro, aqui especificamente no meu PDF aqui, na página 3, tem uma discussão aqui, né, que é o que o Vygotsky vai colocar ao longo do trabalho como um todo. Peraí, perdi. Aqui. Que ele vai falar assim, né? Então, achamos que a ideia central da psicologia da arte é o reconhecimento da superação do material da forma artística, ou o que dá no mesmo, o reconhecimento da arte como técnica social do sentimento, né? Enfim, então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente, né, porque o Vygotsky vai defender, e aí até aqui no prefácio da edição brasileira, né, escrito aqui pelo Paulo Bezerra, ele também vai trazer aqui uma discussão disso, que o Vygotsky vai defender, aqui, ó, que ele vai falar, trata-se de uma questão de extrema complexidade, porque a arte é o social em nós, né. Então, essa ideia, e aí também, spoiler, o nome do nosso podcast, vem daí, o social em nós, vem daí, né? Então, deixa eu só parar de compartilhar aqui, mas vale muito a pena a leitura aí do livro. Inclusive, essa citação é do próprio Vygotsky, né? Tanto que o Paulo Bezerra coloca ali, entre aspas, que, se eu não me engano, é mais para frente que o Vygotsky vai desenvolver essa ideia, né? Então, essa ideia de que a arte é a técnica social dos afetos, ou a técnica social dos sentimentos, depende da tradução que você pegar, diz muito sobre isso que a gente está discutindo aqui, né? Então, o quanto que a arte possibilita que a gente realize,
né? Não só expresse, mas eu acho que realize, elabore emoções que estão em nós pela via dessa produção social que atinge o humano genérico, né? Que chega ao humano genérico, que diz sobre todos nós. E aí eu sempre também faço referência ao Duarte Júnior ou ao Jorge Colli, que vão falar que a arte é sempre uma obra em aberto. Né? Então, isso é uma coisa muito legal e muito potente, porque eles vão defender, inclusive, essa perspectiva de que, a partir do momento que o artista criou a obra, e ele publica essa obra, ele divulga essa obra é do mundo. E aí, há infinitas possibilidades de significação dessa obra. Né? Por isso que eu também acho, né, assim, eu sou meio contra a ideia da gente ter que ficar perguntando para o artista o que você quis dizer aqui nessa obra, né? Porque, assim, ele já disse, ele já produziu, né? Então, a possibilidade de interpretação da obra é nossa, é do espectador, é de quem está entrando em contato com a obra. E aí, perceber o quanto que essa obra mobiliza em nós sentimentos que estão em nós, né? Reflexões, pensamentos que estão em nós. E quais novas sínteses a gente consegue fazer a partir da apreciação artística e da produção artística também. E a arte, eu acho que tem um elemento fundante, né, muito importante, que ela é uma produção social necessariamente coletiva. Né? Então, a gente pode pensar pelos instrumentos que são utilizados na produção artística, né, no caso do cinema, ou no caso da pintura, da tela, do pincel, etc. Então, são instrumentos que existem por conta desse social. Mas a gente pode pensar na própria produção artística, né, no cinema, no teatro, etc., que mesmo que você só tenha um ator em cima do palco, você tem uma equipe enorme, né, que está produzindo aquela peça, etc. e tal. Então, acho que a arte fala sobre o coletivo, a arte fala sobre nós, a arte nos afeta e mobiliza afetos e sentimentos que estão em nós, e com isso faz com que a gente consiga criar novas formas de percepção, de sensação, né, em relação à realidade. Então, acho que é aí que está a potência, por isso que a arte é tão mobilizadora, e por isso que o Vygotsky também vai olhar para a arte, vai estudar a arte. E só mais uma coisa, né, é importante a gente lembrar que o Vygotsky, no mestrado, por exemplo, ele faz uma análise do Hamlet. Né? Então, o Vygotsky era absolutamente apaixonado pelo Hamlet, do Shakespeare, e conta-se, né, a história na biografia do Vygotsky, lá escrita pela filha dele, pela Vygotskaya e pela Lifanova, fala que o Vygotsky era apaixonado por esses dois livros, né, o Ética, do Spinoza, que a gente pode trazer aqui, inclusive, um dia. Discutir, né? A gente leu um ano inteiro aquilo, né? Um ano inteiro, exato. E o Hamlet, né, do Shakespeare, então eram os dois livros favoritos dele. Eu fiquei pensando, você estava falando dessa questão da arte, eu lembrei se eu não me engano, aquela ideia do Clos, que fala da gente viver emoção a crédito, né, e aí pensar isso. Pela arte, né, porque esse potencial de, a gente está falando do rap, né, e falando de documentário, rap, eu diria que daria para a gente articular o rap, o documentário e a fotografia também, um determinado tipo de fotografia, enquanto sendo materialidades que têm essa estética de jogar a realidade, assim, diretamente. Comparado, por exemplo, sei lá, se a gente pensar obras surrealistas, músicas mais poéticas, como, sei lá... Hoje a gente podia escrever sobre isso. Não, eu já tô maturando. Já tá a gente aqui de novo tendo ideias de novos trabalhos. Eu já tô maturando isso tem um tempo. Quando você pega MPB, por exemplo, ela tem um sentido mais poético da coisa, quando comparado, por exemplo, ao rap. E eu fico pensando que essa dimensão de viver a emoção a crédito, né? Então, que não necessariamente pessoas que, sei lá, que tiveram a mesma experiência vão acessar essa música, porque também isso é limitar, né? Acho que quando você fala da obra de arte. Então, rap é para quem é da periferia, para quem... E não, quem não é, que acho que a gente tem esse recorte aqui, né? Você tendo outra história, você também consegue ter acesso ao que é uma vivência através do que eles vão trazendo, porque eu fiquei lembrando, eu estava escutando também essa semana a música, agora eu não lembro o nome da faixa que ficou no álbum do Emicida, o novo, que ele faz uma releitura de várias músicas do Racionais, que é a música que eles falam que é com o Projota e o Rashid, eu acho que é naquela mesma praça, acho que é o nome. Isso. Naquela mesma praça. E aí depois eu escutei a música do Racionais que fala sobre isso também, que tá no álbum Cores e Valores. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, quem não... Eu era muito pequeno na época que teve, né, aquela coisa da virada cultural e tal. Quem não estava vivenciando, você escuta essas duas músicas, elas são quase jornalísticas, assim, elas contam ali e tal, tem trechos de jornal e vai fazendo isso. E assim, mas não é a realidade, você não tá vendo uma notícia.
mas através de uma dimensão estética, de batida, de som, enfim, o que o Emicida fez também, a gente pode inclusive falar desse último álbum, que ele fez esteticamente é um negócio, e que também traz a realidade, mas de uma outra característica, né? Pensando, fazendo comparação com Racionais, né? Então, fiquei pensando na possibilidade de vivência, e aí relacionando com a imaginação que a gente estava falando, daquelas formas da relação da imaginação com a realidade, Vygotsky fala que essas emoções talvez não imediatas, né? Então, a arte também possibilita recurso material para a imaginação, né? E uma coisa que eu fico pensando, e aí agora você citando o Emicida, né, e eu acho que isso acontece muito no rap também, de maneira geral, quando a gente pega os samples, por exemplo, né, que você pega uma música ou uma batida e tal de algum outro lugar, de alguma outra época, e aí você ressignifica aquilo, e você cria uma outra música em cima. E aí eu acho que isso é muito potente, primeiro, porque, de novo, reforça essa ideia da coletividade. Então, essa música agora só existe porque já criaram uma batida, a gente pode repensar essa batida num outro lugar. E acho que tem uma coisa que é muito potente, que é essa singularidade do artista. Então, por exemplo, que na verdade é uma singularidade de todos nós, né? A Ana Stetsenko, por exemplo, defende isso, né? Que a gente tem uma potência de ação e a gente tem uma possibilidade de contribuir com o mundo que é única e absolutamente autoral e singular, e ela é intransferível. Né? Então, a maneira como a gente pode fazer as coisas só é possível pela nossa realidade, pela nossa vida, pela nossa história. E isso é muito potente porque vai ajudar a gente a pensar justamente mas o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir? E aí, inclusive, um pouco dentro dessa lógica que surge esse podcast, né? Do tipo, tá bom, então vamos fazer a gente, né? Vamos ver como é que vai ser, vamos descobrir e tal, enfim. Mas só para retomar isso, então essa singularidade do artista, porque o que o Emicida faz nesse último álbum, por exemplo, que ele produziu, é uma coisa absolutamente dele, né, assim, que inclusive ele fala isso, né, ele fala, eu queria que o disco fosse uma homenagem ao Racionais, né, pela forma, obviamente, passando pelo filtro dele, tanto pela forma de expressão dele, mas também pela maneira como Racionais atingiu a vida dele, de maneira muito singular, que também é compartilhado em algum nível com muitas outras pessoas, mas ao mesmo tempo é muito singular. Eu acho que talvez isso seja uma coisa interessante da gente falar aqui, né, da gente discutir sobre a arte. A arte, ela é ao mesmo tempo absolutamente singular, na maneira como ela afeta as pessoas, como ela é produzida por alguém, etc., mas ela é, ao mesmo tempo, absolutamente coletiva. Que é aquela ideia do signo emocional comum, que o Vygotsky fala, inclusive, que é no Imaginação e Criação, na infância, né, que ele fala disso. Isso. Essa capacidade de afetar, ela é singular e coletiva ao mesmo tempo, porque ela afeta os sujeitos, alguns, da mesma forma, né? Isso. E nesse sentido também, de que quando ela é produzida e ela existe enquanto materialidade, que é aquela forma de criação já da imaginação, ela é tão potente porque ela tem algo nela, né, que a compõe, que diz sobre todos nós. Que é do humano genérico, né? Que é o humano do genérico, exato, né? Então, quando uma determinada obra representa pelas cores, pela estética, etc., a tristeza, todos nós já vivenciamos o que é tristeza em algum nível, em algum momento. Só que a maneira como a gente vivencia a tristeza são coisas muito diferentes. Então, isso que é muito potente, né? É o singular, particular e universal. Então, é tudo junto e misturado, assim, né? Então, acho que isso que é muito potente. E aí, por isso também que a arte, e aí, dentro da nossa defesa aqui no campo da psicologia especificamente, a gente vai defender o uso da arte como uma ferramenta muito potente em diferentes espaços de atuação. Né? Se a gente atuar na escola, se a gente atuar em instituições de terceiro setor, se a gente atuar na clínica, etc., a arte é tão mobilizadora e tão potente porque ela diz um pouco sobre todos nós. E aí, quando a gente está trabalhando com as pessoas, é isso, né? Ela mobiliza os afetos e as emoções que estão nas pessoas. E aí, uma coisa que eu gosto muito, e acho que você também, né, mas assim, pela nossa história, é da gente fazer essa discussão coletivamente. A gente fazer essa discussão em grupo, por exemplo. Né? Então, a gente escutar uma música em grupo, a gente discutir a letra em grupo, a gente assistir um filme em grupo, a gente assistir um documentário em grupo, né? A gente ir ao museu ou ir a exposições em grupo. Porque o grupo possibilita que você amplie em muitas vezes as possibilidades de significação daquela obra. Porque daí o que aquela obra mobilizou em mim, mobiliza de maneira diferente no outro. Mas quando o outro compartilha comigo como ele ficou mobilizado, ampliam as minhas possibilidades de afetação. E aí a obra vai se tornando cada vez mais complexa, né? E aí você não vai conseguir olhar a obra sem esses outros, né? E aí
funda mais ainda aquela frase do Vygotsky que a gente sempre fala assim, que é nós nos tornamos nós mesmos através dos outros, né? Então a gente poderia falar que a gente olha para as obras também através dos outros, e aí a gente vai compondo e complexificando, né? E aí você falou do sample, e aí falando dessa coisa bastante única, né, de fazer a música, recentemente, assim, acho que de um ano para cá, eu tenho escutado bastante a galera que influenciou Racionais, enfim, lá, o Marvin Gaye, por exemplo. E aí é engraçado que tem um sample de uma música do Marvin Gaye que ela é muito utilizada, assim. Então, se eu não me engano, nem é do Marvin Gaye, mas ficou conhecida numa música dele. E aí depois o Kendrick Lamar usa numa música, o Racionais usa, e o Emicida colocou também nesse álbum o mesmo sample, né, uma batida. E em cada música eles vão usar de uma forma, assim. Então, acho que isso também tem uma característica, né? Acho que interessante, singular também de pensar o artista e tal, acho que dessa construção, e que vai afetando de diferentes formas. Mas aí o ponto, eu falei tudo isso, porque tem a ver também, acho que uma outra coisa que a gente tá falando sem falar, que eu acho que é a dimensão da frequentação também, que é aquele conceito do George Corey também, porque acho que quanto mais você vai frequentando, apreciando arte, entendendo, maiores vão sendo as possibilidades de relação que você vai fazendo. Porque eu me recordo que eu me dei conta desse mesmo sample nessas músicas, não foi porque, sei lá, eu vi um Reels e aí falo, não, eu escutei, eu falei, gente, é a mesma batida. Aí eu falei, nossa, é da outra música. Aí eu fui escutar o MC, eu falei, caramba, é o mesmo sample. Aí eu fui ver, aí eu fui pesquisar, eu falei, ah, tá, é da música do Marvin Gaye, eu acho que é daquele álbum All I Want You, que é aquele, enfim, é um álbum meio vinho, assim, que inclusive, fazendo relações, já que a gente tá aqui aberto aqui, tá quase numa como é que fala? Do negócio da psicanálise? Não, do negócio da associação livre. Tá. A capa desse álbum do Marvin Gaye me lembrou muito o filme Pecadores. Eu não sei se você assistiu o filme, mas me lembrou muito, assim, eu falei, caramba, e aí, enfim, só as relações que a gente vai fazendo, que é isso. É singular e infinitas possibilidades quando você traz a Ana pra gente poder pensar nisso, né? Enfim. Você sabe que esse último final de semana agora, eu encontrei com meu pai, e aí, só para compartilhar, né, acho que uma situação interessante. E o meu pai, ele, quando a gente fala de arte, tal, e ele sabe que eu particularmente gosto muito de arte, tal, meu pai gosta muito de cinema, né, e aí a gente estava conversando sobre arte e tal, e o meu pai, ele fala que ele não gosta de arte moderna, arte contemporânea. E aí a gente já teve essa discussão outras vezes, né? E a gente tava com os familiares, tava com um primo, um tio e tal. E aí eu falei assim, então, mas você não gosta porque você acha que você não entende, né, aquela obra. E aí eu sei que é isso, né? Porque meu pai gosta das obras, principalmente das obras do Renascimento, por exemplo, que tem ali toda uma estética, né, um negócio super próximo da realidade. Aí ele gosta, o que ele gosta fundamentalmente é do primor da técnica, né? Então assim, nossa, olha aqui a pincelada que esse cara consegue dar nesse quadro, olha, você pega o Caravaggio, por exemplo, né? Olha o ultra realismo, assim, né, que ele consegue chegar nessa produção. E aí, quando você chega na arte contemporânea, a arte contemporânea é o mictório lá do Duchamp, né? E aí, assim, é isso, né? Tipo, você pega uma roda de bicicleta, coloca numa haste de uma vassoura, põe lá no meio e fala que aquilo é arte. E aí eu falei isso para ele, né? Eu falei, então, mas essa é a própria finalidade da arte contemporânea, é a provocação, né? Porque daí, inclusive, surge de um movimento de que, tá, se qualquer coisa é arte, né? Se todo mundo pode fazer arte, inclusive numa discussão sobre o que é arte, por exemplo, tá bom, então isso daqui vai ser arte, né? Por quê? Porque a gente define socialmente que isso daqui é arte. E aí é uma provocação, né? O próprio movimento artístico, porque os movimentos artísticos surgem para negar os movimentos anteriores, né? Enfim. E aí eu tava falando sobre isso com ele, e aí ele falou, mas eu não entendo, porque daí eu vejo lá aquela obra, não sei o que lá e tal. E aí eu falei, pai, num primeiro momento, você não precisa entender. Você não precisa ir lá e ver, olhar, ler naquela plaquinha na exposição, quem é o artista e por que ele produziu aquilo. No primeiro momento, você precisa se afetar com a obra. No primeiro momento, você precisa observar como é que a obra te impacta, né? Que sentimentos que ela te gera. O estranhamento é um sentimento também, né? A indignação, a repulsa, também é um sentimento,
né, gerado pela obra artística. A obra artística não é feita só para contemplação pacífica, né, da Me grandeza. aproximar, adorei, enfim. Que era a finalidade, por exemplo, das obras do Renascimento, né, de colocar numa posição menor frente àquela grandiosidade, né, da igreja, enfim, de Deus, etc e tal. E aí eu falei isso para ele, eu falei, ó, então, o que eu acho que é interessante de falar aqui também, né, porque às vezes nem todo mundo que tá ouvindo tem alguma familiaridade ou consegue frequentar tanto, né, enfim, exposições ou lugares assim e tal. E aí, assim, né, eu falei para ele, ó, então, no primeiro momento, olha para a obra e vê como é que você se sente. Vê o quanto que aquilo te impacta, vê que emoções que aquilo te mobiliza. Aí, vai tentando, se for uma escultura, vai tentando olhar a obra de outros ângulos, de outros lugares, olha os detalhes, né? Deixa o olhar transitar a obra, né? Que é uma coisa que eu lembro que a Vera falava pra gente. Deixa o olhar transitar a obra, vai para os pontos, vai para o ponto central, mas também vai para os cantos, vai para outros lugares. Depois, você pode ir para o título da obra, por exemplo. Né? E aí, quando você chega no título da obra, aquilo pode ressignificar totalmente o que você já tinha pensado e sentido. Depois você vai para o artista, vê quem que é o artista, se você é familiarizado com outras obras daquele artista. E depois, por último, se você quiser, você pode ler a descrição da obra, quando foi que ele criou, qual foi a técnica que foi utilizada, etc. e tal. Mas isso é um elemento complementar, né, do processo de apreciação artística. Então, acho que isso é uma coisa muito potente, e por isso que a obra também é tão acessível, né? Porque as pessoas não precisam saber sobre arte para serem afetadas pela arte, né? Então é isso, é só você se permitir se envolver ali, né? Ouvir a música de fato, ou assistir o filme de fato, ou olhar os detalhes de uma escultura de fato, assim, né? Estar atento, presente ali naquele momento, né? Acho que é essa a dimensão da frequentação, né? É isso, tipo, você precisa experimentar, né? Escutar, Isso. entender, sentir, ver o que faz sentido, o que não faz, e vai construindo, né? E tudo bem também se você não gostar, né? Essa é uma questão, né? Tipo assim, você não precisa gostar da obra para você defender a arte, né? Na verdade, a ideia da arte é justamente a sua subversão, né? É a possibilidade que você tem de infinitas criações. E aí tem uma coisa que, só para trazer também o Vygotsky de novo, né? Que ele vai falar sobre a vivência estética. Que ele vai falar que é diferente da vivência do dia a dia, né? Então, a vivência estética, que é uma experiência, né, com forte mobilização emocional, provocada pela obra artística, né, pelas obras artísticas de maneira geral, provoca um tipo de vivência muito específico, né, uma possibilidade de significação do mundo muito específico. E aí eu lembro do Duarte Júnior, que ele fala que quando a gente está apreciando uma obra, a gente põe o cotidiano em suspensão. Sim. Então é isso, quando você entra numa sala de cinema, que ela tem uma estética específica, né, a luz baixa, a tela grande, um som muito bom, né? Não tem janela, não tem distrações, não pode ficar usando o celular senão atrapalha as outras pessoas, não pode ficar conversando e tal. Ela vai produzindo um campo de apreciação estética que produz uma vivência muito potente, porque ao mesmo tempo que você sabe que aquilo não é real, você entra naquela história e você muitas vezes torce pelo vilão, né, ou você torce para que alguma coisa aconteça na história, que na sua vida real mesmo, você sabe que aquilo não aconteceria daquela maneira, ou que você não desejaria aquilo daquela maneira. Então, possibilita que você deseje coisas, imagine coisas, vivencie coisas que na sua vida real, vivida, não é possível. E aí essa é a grande potência também da vivência estética, né? É possibilitar que a gente assuma outros lugares, outros olhares de outros lugares, de outras pessoas, e aí, consequentemente, aproxima a gente da humanidade, né? E de modo seguro, né? Acho que é isso também, acho que é uma outra. A vivência estética também possibilita isso. Você vive tristeza, luto, e não necessariamente perdendo alguém e tal. Enfim. Acho que essa é a potencialidade também. Vai ampliando o repertório, né? Acho que é com base nisso, porque a gente fala, então a gente tá falando da arte só no sentido apreciativo, não, a gente tá falando de desenvolvimento, né? No final das contas. Acho que a vivência, o direito à arte, pensando aí enquanto falando de direitos fundamentais, assim, o direito à arte tem a ver com isso, não tem a ver só com uma dimensão apreciativa, mas de ser repertório para a vida, né? Então, quanto que a gente vai utilizando aquilo, a arte... o Vygotsky fala isso, né? Que a arte me permite dizer aquela palavra, aquele sentimento que não tinha palavra, que não estava nomeado. Eu não me recordo agora a citação exata, mas é basicamente isso. Que às vezes é pela arte que você vai falar, bom, é isso que eu estou sentindo. É isso que... E quando você fala do Maria Maria, né, Gui, eu sempre... Só para eu não perder o fio da meada, foi uma música que me ajudou a elaborar o luto da minha avó, por exemplo. Minha avó chamava Maria,
E aí eu lembro que foi essa música que, inclusive é ela, assim, agora, acho que agora, no final do mês vai fazer 4 anos que ela faleceu, e é sempre uma música que me ajuda a criar, falar, me ajuda a dar nome, a dar sentido, que, enfim, de outras formas não ajuda, né? Tipo, eu acho que, não de outras formas não ajuda, mas acho que essa experiência específica, estética, me ajudou, e esse é o ponto, né? Quando eu falo do Maria Maria, foi uma música que eu tive contato quando ela faleceu, não. Eu lembro que a primeira vez que eu lembro, assim, de ter contato com isso foi no coral da escola, que a gente, sei lá, eu devia estar na terceira série, segunda série, sei lá, e a gente foi fazer uma apresentação de Dia das Mães, e a gente ensaiou essa música, que era aquela música do Roberto Carlos e Maria Maria. Então, assim, começou lá e agora tem outro sentido, né? Então, enfim, vou construindo e pensando isso, assim, a vivência estética, e aí também articulando com essa coisa da frequentação que a gente vai falando. E nossa, eu tô pensando aqui, eu acho que a gente teria mais 2, 3 horas para falar, porque você falou da vivência estética, eu pensei muito na fotografia também. Acho que hoje a gente falou do rap, a gente pode pensar em outras, de falar de outras materialidades também. E, enfim. A gente pode voltar no assunto, né? Eu acho que se a galera que ouviu também gostar e vocês quiserem, a gente volta também nesse assunto, a gente discute, com certeza tem muito mais coisa pra gente falar, pra gente discutir sobre esse tópico, e é uma coisa que a gente gosta muito. Então, assim, enfim, só pra gente encerrar com um apelo, e aí deixando claro que quando a gente tá falando de arte, a gente também não tá falando só da arte dos museus, né? Da arte que tá institucionalizada, mas a gente também está falando do grafite, a gente também está falando da arte de rua, né, de maneira geral, enfim. Então, acho que fazendo um apelo para todo mundo se você tiver a possibilidade, frequente mais arte, né, consuma mais arte, leia mais coisas, assista mais coisas, escute mais coisas, né, porque é um processo que vai para a nossa vida inteira, e eu acho que é isso que você falou, né, mas assim, a arte, no final das contas, ela vai possibilitando que a gente se humanize mais, que a gente se sensibilize mais com as coisas, né? A ideia da frequentação e a ideia também do Guimarães Rosa de que o nosso olhar sofre de viciação de origem, né? Então, a gente ter acesso a outros lugares, a outras perspectivas, amplia muito as nossas possibilidades de nexo, de percepção da realidade, de ampliação das coisas, enfim. Acho que é um pouco isso. Pensar em repertório, que inclusive a gente começou com Fórmula Mágica da Paz, acho que é isso, né? Quando o Mano Brown fala que eu não vou trair quem eu fui, quem eu sou, eu gosto de onde eu tô e de onde eu vim, para mim diz muito de repertório, né? Ele entende uma mudança da onde ele tá, da onde ele saiu, e tudo isso compõe ele, né? Então aí fecha, né? O ensinamento da favela foi muito bom para mim, a gente pode pensar ensinamento da favela através da arte, mas também da vivência, e articulando isso, enfim. E caramba, nossa, muito bom, muito bom. Por isso que a gente quis gravar essas conversas, né? É isso. A gente já tinha essas conversas, né? Acho que basicamente a diferença é que a gente está gravando, mas a gente já tinha esses papos, e para mim, acho que a gente falou do rap hoje, falar do rap é uma coisa que tem muito sentido para mim, e articulando isso com a teoria e pensando a psicologia histórico-cultural é sensacional, né? Mas enfim, se tiverem sugestões, gente, de outras materialidades, a gente também, eu e o Guilherme, a gente tem um capítulo nesse livro aqui, ó, Arte como Resistência. Depois acho que dá para a gente colocar, talvez, na descrição também o link. Enfim, a gente tem um último capítulo nesse livro, eu sou um dos organizadores, mas esse livro está falando do psicólogo na escola, e ele tem várias materialidades também que foram trabalhadas de outros autores, então também é uma possibilidade, mas a gente pode também discutir aqui, falar sobre outras materialidades e outros conceitos também. A gente viu alguns comentários também falando de vivência, a questão do meio no desenvolvimento, então acho que são tópicos aí para a gente ir articulando para os próximos podcasts. É isso. Muito obrigado mais uma vez, Mar, pela sua parceria, tamo junto, e obrigado você também que ouviu aí esse programa, e até semana que vem. Até mais.